Olá pessoal, nesse vídeo eu vou resumir as principais definições e os principais resultados associados às equações diferenciais ordinárias lineares. Eu vou me restringir às equações de segunda ordem, mas tudo que eu falar tem a extensão imediata ou correspondente para as demais ordens. Vamos começar com uma definição. Então, uma EDO de segunda ordem é dita linear se ela pode ser escrita exatamente dessa forma aqui. Eu estou usando como variáveis o x e o t. As derivadas são em relação a t. Ela é de segunda ordem porque a derivada mais alta que está aparecendo é uma derivada segunda em relação a t. Eu estou usando essa notação que cada pontinho corresponde a uma derivada primeira em relação a t. E aqui eu estou assumindo que o A0 é diferente de zero. Esse A0, o A1, o A2 e o B são funções arbitrárias de t. Quando esse B é identicamente nulo, a equação é dita homogênea. Caso contrário, é dita não homogênea. Primeiro resultado importante que a gente tem: uma EDO linear homogênea satisfaz o princípio de superposição, ou seja, esses dois itens são o princípio de superposição. O primeiro, se x de t é solução, então uma constante vezes x de t também é solução. E o segundo, se x1 de t e x2 de t são soluções, a soma delas também é solução. Isso é bem fácil de ver. Então, por exemplo, no primeiro caso, vou assumir que x de t é solução. Vou pegar uma constante vezes essa solução e jogar nessa equação aqui. Lembrem que esse resultado vale para a equação linear homogênea. Então, estou assumindo que b de t é zero. Então, pegando a vezes x, derivando duas vezes, eu fico e multiplicando por a0. Eu fico com A0, A, x, dois pontos, mais, agora eu vou jogar aqui, A1, Azão, x ponto, e agora eu vou jogar aqui, mais A2, Azão, x. Posso colocar esse Azão em evidência, eu fico com Azão, A0, x, dois pontos, mais A1, x ponto mais A2 x. E esse parênteses aqui é exatamente zero, porque eu estou assumindo que o x é solução dessa equação diferencial com b igual a zero. Portanto, isso aqui deu zero, ou seja, a vezes x é solução dessa equação com b igual a zero. Segundo caso, agora eu vou assumir que x1 e x2 são solução da equação diferencial com b igual a zero. E vou pegar a soma deles e jogar aqui. Então, eu tenho A0, x1, dois pontos, mais x2, dois pontos, mais A1, x1, ponto, mais x2, ponto, mais A2, x1 mais x2. Vou separar esses termos, tudo que depende de x1 e tudo que depende de x2. Então, isso aqui vai ficar o que depende de x1, A0, x1, dois pontos, mais A1, x1, ponto, mais A2, x1, mais, agora o que depende de x2, A0, x2, dois pontos, mais A1, x2, ponto, mais A2, x2. Como o x1 é solução da equação diferencial homogênea, tudo isso aqui vale zero. Como o x2 também é solução da equação diferencial homogênea, isso aqui também vale
zero. Portanto, isso deu zero. Satisfaz essa equação com b igual a zero. Próxima definição importante. Um conjunto x1 de t, x2 de t, até xn de t, porque é um conjunto de funções, ele é dito linearmente independente, vou usar a abreviação LI, se essa equação aqui, C1 vezes x1 mais C2 vezes x2 até mais Cn vezes xn é igual a zero, implica que todos os coeficientes C e I são identicamente nulos. Então, se isso aqui é verdade, esse conjunto de soluções é dito LI. Se eu consigo satisfazer essa equação com algum desses coeficientes não nulo, então esse conjunto de funções é dito linearmente dependente. Vamos ver um exemplo? Vamos pegar esse conjunto de funções aqui. x1 igual a t e x2 igual a t mais 1. Funções, de certa maneira, parecidas. Vamos verificar se é LI ou LD. Então, eu faço essa combinação aqui. C1 vezes t mais C2 vezes t mais 1 igual a zero. Para satisfazer essa equação, esse C1 e esse C2 têm que ser identicamente nulos, ambos, ou não precisa? Vamos verificar. Eu posso cancelar esse termo que depende de t com esse termo que depende de t. Basta pegar C2 igual a menos C1. Mas aí ainda vai sobrar esse termo que depende de 1, que não vai cancelar. Se eu quiser cancelar esse termo que depende de 1, a única maneira é escolher C2 igual a zero. Se eu escolher C2 igual a zero, a única maneira de cancelar esse termo, que é o que vai estar sobrando, é C1 igual a zero. Então, a única maneira de satisfazer essa equação é C1 igual a C2 igual a zero. Portanto, esse conjunto aqui é LI. Linearmente independente. Se eu pegar esse conjunto aqui, x1 igual a t, x2 igual a 7t. Esse aqui, obviamente, é linearmente dependente, bem fácil de ver. C1 vezes t mais C2 vezes 7t igual a zero. Eu consigo satisfazer essa equação com C1 e C2 não nulos. Basta escolher o C2 em função de C1 ou o C1 em função de C2. Coloco o t em evidência. C1 mais 7C2t igual a zero. Isso vai ser nulo para qualquer t se C1 igual a menos 7C2. Então, o conjunto é LD, linearmente dependente. Observe que essa equação aqui ela tem que ser nula para qualquer valor de t, ou seja, tem que ser identicamente nula. Agora vem um dos resultados mais importantes dessa teoria de equações diferenciais. Esse resultado diz que a solução mais geral de uma EDO linear homogênea de segunda ordem é uma constante vezes x1 mais outra constante vezes x2, onde x1 e x2 formam um conjunto linearmente independente de soluções ou de funções. Eu não vou dar uma prova desse resultado, vou dar um argumento heurístico para a gente entender por que isso aqui é verdade. Imagina que a gente tem um sistema massa-mola, oscilador harmônico simples.
A equação do oscilador harmônico simples é uma EDO linear, homogênea, de segunda ordem, x dois pontos mais uma constante positiva x igual a zero. Essa constante positiva, ela pode ser escrita como, ou ela é dada como constante elástica da mola sobre a massa. São as duas propriedades intrínsecas do oscilador. Então, a gente diz que esse oscilador é caracterizado por esse ω0, por essa frequência natural. A gente sabe que soluções dessa equação têm essa cara aqui. x1 igual uma constante vezes seno ou cosseno. Vamos escrever cosseno de ω0t. E o x2 igual a seno de ω0t. Pelo princípio da superposição, eu posso multiplicar cada uma delas por uma constante independente, continua sendo solução, posso somar, continua sendo solução. E esse cosseno e esse seno são linearmente independentes. Por que eu preciso dos dois para fazer a solução mais geral? E por que vai ser de fato a solução mais geral? Vamos pensar assim, todos os osciladores harmônicos com a mesma frequência natural são idênticos. O que diferencia um problema de outro vão ser como iniciou-se o movimento desses osciladores. Por exemplo, se eu desloco o bloquinho, eu estou falando de um sistema massa-mola, desloco da origem e solto, se eu deslocar uma distância pequena, está próximo à origem e soltar, eu tenho um tipo de movimento. Se eu deslocar uma distância maior e soltar, eu tenho outro tipo de movimento. Se eu só soltar, eu tenho uma coisa. Se eu empurrar, der um chute nele, eu tenho outra coisa. Então, o que diferencia os movimentos harmônicos simples com mesma frequência natural ω0 são as condições iniciais, posição inicial e velocidade inicial. Se eu pegar como solução x igual a cosseno de ω0t, eu não consigo satisfazer tanto a posição inicial quanto a velocidade inicial. Por quê? Porque eu só tenho um parâmetro para ajustar. Eu vou colocar t igual a 0 aqui e eu vou encontrar que esse a é igual à posição inicial. Mas eu ainda tenho a velocidade inicial para ajustar e eu não vou conseguir. Mesma coisa se eu usar x igual a b seno de ω0t. Eu consigo ajustar ou posição inicial ou velocidade inicial, mas não consigo ajustar os dois. Então, isso aqui não funciona, isso aqui não funciona. Mas, se eu propor x igual a cosseno de ω0t mais b seno de ω0t, aí eu consigo satisfazer a posição no instante inicial com uma das constantes e satisfazer a velocidade no instante inicial com a outra constante. Como para descrever o sistema massa-mola, o movimento harmônico simples mais geral possível, dado um ω0, eu só preciso satisfazer posição e velocidade inicial, então a solução mais geral possível é essa daqui, em termos dessas duas funções, em termos dessas duas constantes. Esse é o nosso argumento para justificar esse resultado aqui. Portanto, essa combinação funciona e ela é a mais geral possível. Vamos ver um critério agora para a gente descobrir quando um conjunto de funções é linearmente independente. Esse critério é em termos de um objeto chamado Wronskiano. O Wronskiano é esse W, ele é definido como determinante de uma matriz. Como eu estou interessado em equações diferenciais de segunda ordem, eu vou analisar sempre duas soluções e ver se elas são LI ou não, para usar este resultado aqui. E aí a minha matriz é 2 por 2. Na primeira linha,
a gente vai colocar as duas soluções, x1 e x2. Na segunda linha, as derivadas, x1 ponto, x2 ponto. E calculo esse determinante. Se em um dado intervalo do domínio dessas funções, esse determinante não for identicamente nulo, ou seja, basta um valor de t em que isso aqui dá diferente de zero, significa que esse conjunto de funções é LI, linearmente independente. Obviamente que esse resultado do Wronskiano se aplica quando as funções x1 e x2 são diferenciáveis, aparecem derivadas aqui. Exemplo. Vamos pegar esse conjunto aqui. x1 igual a e na t. E o x2 é igual a seno de t. E vamos calcular o Wronskiano. Então, W igual determinante. Na primeira linha eu tenho e na t, seno de t. Na segunda linha, a derivada deste continua e na t. E a derivada deste vira cosseno de t. Isso vai me dar e na t cosseno t menos e na t seno t, ou seja, e na t cosseno t menos seno t. Agora, notem que isso aqui não é identicamente nulo. Existem pontos onde isso aqui vai ser nulo. Por exemplo, estou olhando para a reta real. Então, por exemplo, se eu pegar t igual a π sobre 4, esse cosseno de π sobre 4 é igual a seno de π sobre 4, isso aqui se anula, tudo isso aqui dá zero. Mas existem pontos onde isso aqui não vai dar zero. Em geral, qualquer ponto diferente de π sobre 4 mais um múltiplo de π. Então, isso aqui não é uma função identicamente nula, diferente de zero. Portanto, esse conjunto aqui é LI. É o que está dizendo para a gente esse resultado. Algumas coisas que a gente pode notar. Se o Wronskiano não nulo implica em conjunto de funções LI, então, se x1 e x2 formam um conjunto LD, o Wronskiano é nulo. Agora, um detalhe importante. Se o Wronskiano é nulo, estou olhando para a recíproca dessa afirmação aqui, a gente não pode afirmar nada. O conjunto de funções pode ser LD ou LI. Por exemplo, vou pegar um conjunto de funções LD. Esse aqui, x1 igual a t² e x2 igual a menos t². É LD, bem fácil de ver. Essas duas funções aqui, eu consigo jogar nessa condição e escolher C1 igual a C2. Qualquer coisa, inclusive diferente de zero. Portanto, não é LI, é LD. Se eu calcular o Wronskiano, isso aqui vai me dar o determinante. Primeira linha, as funções, t² menos t². Segunda linha, as derivadas, 2t menos 2t. Diagonal principal menos diagonal secundária vai dar menos 2t ao cubo mais 2t ao cubo. Identicamente nulo. Agora eu vou pegar o seguinte exemplo. x1 é igual a t² e x2 é igual a t módulo de t.
Esse conjunto aqui é linearmente independente. Bem fácil de ver. Ou você vai para essa expressão aqui e verifica que só existem C1 e C2 nulos, que garantem essa equação. Ou, mais simples ainda, olha para o gráfico dessas funções. Aqui em vermelho, eu tenho o gráfico de t². Essa parábola aqui, ela está passando para o outro lado também. Em azul, eu tenho o gráfico de t módulo de t. Ela está aqui por baixo e do outro lado ela segue igual a parábola. Observe que aqui está azul e aqui é para ser um roxo. Tem o vermelho da parábola t² e tem o azul de t módulo de t. Observa que eu não consigo combinar linearmente esses dois gráficos de modo a anular eles completamente. Se eu quiser anular essa região t maior que zero, basta multiplicar esse por 1 e esse por menos 1. Quando eu somar os dois, eu anulo em t maior que zero. Mas, ao mesmo tempo, eu vou ter que somar para t menor que zero. Aí os dois vão estar aqui em cima. Lembrem que esse eu multipliquei por 1 e esse por menos 1. Foi lá para cima. Não vai se anular. Se eu anular para t menor que zero, basta somar exatamente como eles estão aqui. Não faço nada aqui, não faço nada aqui. Somei, se anulou aqui. Mas, quando eu somar do outro lado, para t maior que zero, os dois gráficos são positivos. Vai ficar algo positivo também. Não vou conseguir anular. Então, não tem como anular essas duas funções ou essas duas curvas através de uma combinação linear de ambas. Então, isso aqui é LI. Por outro lado, o Wronskiano disso aqui é o seguinte. W igual determinante. Aqui, na primeira linha, as funções t², t módulo de t. Na segunda linha, as derivadas, dá 2t. E a derivada de t módulo de t, para calcular ela, vocês façam o seguinte. Usem que módulo de t é igual a raiz de t² e calculem essa derivada. Vai precisar de uma regra da cadeia. Essa derivada vai dar 2 módulo de t. E esse determinante vai ficar diagonal principal 2 módulo de t, t², diagonal secundária 2 módulo de t, t², identicamente nulo. Então aqui a gente tem dois exemplos interessantes. Um conjunto LI com W igual a zero e um conjunto LD com W igual a zero. Então, quando o Wronskiano for nulo, a gente não pode afirmar nada. Na grande maioria dos casos, vai ser LD. Existem alguns casos particulares, como esse aqui, em que o conjunto vai ser LI. E o último resultado, importante, vai ser bastante relevante na hora de resolver osciladores forçados e osciladores amortecidos, diz que quando eu tenho uma equação diferencial ordinária linear agora não homogênea, ou seja, esse b é diferente de zero, a solução geral dessa equação é a soma da solução geral da equação homogênea correspondente. Vou pegar isso aqui e colocar b igual a zero, escrever a solução geral, com uma solução particular da EDO não homogênea. Então, basta encontrar qualquer solução particular dessa equação, exatamente como ela está aqui. Eu somo com a solução geral desta equação, e aí eu tenho a solução geral, a mais completa para essa equação. Então, esses são os principais resultados que a gente vai usar daqui para frente. Nos próximos vídeos, a gente começa a resolver essas equações diferenciais não homogêneas. Então, até lá, pessoal.